E aí, a primeira vez que eu li, parecia que eu tava sendo muito obrigada mesmo, porque eu não entendi nada, achei muito chato, xingava muito, falava, meu Deus, que livro horroroso é esse? Falei, gente, mas eu nem quero ler isso. Sabe quando tu lê e fala assim, tá, mas e daí? Começa a me irritar esse livro já. Até aí tudo bem, porque eu leio livro trágico. E eu tô acostumada a ler livro trágico, entendeu? Entendeu? Ah, não sei explicar, sabe? Não falou sobre ela, quem foi ela? Tipo, ela foi só uma pessoa pra você escrever um livro? Eita que eu consegui concluir mais 10 leituras esse ano de 2022. E com isso estou trazendo mais uma listinha com 10 leituras incríveis, ou talvez não, que eu fiz aí nesse ano. Tô quase perto da minha meta de 80 livros lidos que eu coloquei no Goodreads como meta pessoal. Então vamos torcer para que eu consiga, para que esse ano ainda, ou talvez no inicinho de janeiro, eu consiga trazer as últimas leituras que eu realizei. Vamos ver, mesmo se a lista estiver incompleta, se eu tiver lido, por exemplo, 78, 77, eu vou trazer o vídeo pra vocês, tá? Não se preocupem. Mas vocês vão ver que eu vou dar um jeito, provavelmente eu vou conseguir cumprir, tá? Se você tiver interesse em assistir os lidos anteriormente, todos os livros que eu concluí, tem tudo aqui no canal. 10, 20, 30, 40, 50, 60 e agora os 70. Então eu vou começar pelo 61º e eu vou logo falar o 62º, porque os dois são de uma série de fantasia que eu simplesmente não dava nada. Li o primeiro aqui num desafio aqui do canal. Eu vou deixar linkado aqui se você quiser assistir. E eu amei. O primeiro, assim, eu gostei. E aí eu fui ler o segundo agora, porque eu tinha comprado uns e-books na promoção. E aí eu fui ler Um Reino de Carne e Fogo, que esse nome é breguíssimo, mas o livro é muito bom. Inclusive, meu preferido da série. E o terceiro, que é Coroa de Ossos Dourados. Então, eu fiquei apaixonada pela série. Eu não vou falar muito sobre esses dois específicos, mas eu vou voltar um pouquinho, falar sobre o primeiro, caso te interesse. Mas, basicamente, vai contar a história da Poppy. Ela é uma donzela prometida, mas, assim, não é só por conta da virgindade dela, necessariamente. É porque essa virgindade dela, essa pureza, ela envolve uma coisa, assim, misteriosa, que vai ser necessária para determinada ascensão dentro da sociedade dela, para que um povo possa ascender baseado nessa pureza dela. Então não é só ela que protege, ou vamos supor, os pais dela, a família dela. Muito pelo contrário, ela é órfã no livro. Mas não é assim, esse círculo pessoal que protege a pureza dela, entende? É toda uma sociedade, é uma rainha, é bando de guarda atrás dela. Então tudo é em volta de proteger, mas ao mesmo tempo, poderíamos dizer, prender a Poppy nesse mundo aí, enfim, muito interessante. Então, como você sabe, talvez, né, nessas fantasias aí que tá rolando modernas, a gente tem uns hot no livro. O primeiro, ele é bem mais slow burn, o segundo tem um pouco mais, o terceiro também tem mais ainda hot. Então, se não for muito do teu estilo, não sei se é interessante, mas a história é muito legal. Eu não vou contar pra vocês exatamente quais são os elementos fantásticos que tem no livro, talvez você olhe aí em algum outro vídeo que você assistir, mas eu não vou te contar. Por quê? Porque eu acho que assim como eu descobri ao longo do primeiro livro quais foram os elementos fantásticos, você também vai ficar impressionado em descobrir. Então eu não vou te contar o que tem. Eu só vou te falar que a pureza da Poppy, até aí eu não te entreguei absolutamente nada de fantasia, mas aí você vai entender que eu tô falando se você ler o livro. Então eu vou ficar, ó, caladinha, não te conto nada. E aí eu li o segundo e o terceiro, fiquei viciada. Inclusive fui atrás, coisa inédita na minha vida, de ver se tem mais livro, quantos livros tem, quando vai ser lançado no Brasil. E realmente eu vi que tem 6 livros, e aí tem uns livros extras e tal, que eu não costumo ler. Mas é importante ler. Eu não costumo ler, tipo, eu só vou na série principal mesmo. E o quarto livro lança no Brasil agora em 2023. E eu também não vou te dizer o nome, porque daí pode ser spoiler da história. Então eu também vou ficar sem te dizer o nome, que eu sou uma pessoa que eu gosto de evitar o tal do spoiler. Eu podia, enfim, ter comprado os e-books ou o livro em inglês, mas eu não quero, porque livro de fantasia eu gosto de ler em português, então eu vou esperar o lançamento no Brasil mesmo, e aí eu leio em português, e daí eu continuo ler essa série que eu fiquei apaixonada. E junto com esses livros de fantasia que eu tava, assim, me deliciando, maravilhada, assim, delicinha, acordava, assim, falava, meu Deus, quero parar tudo na minha vida pra ler. Eu estava lendo Ao Farol da Virginia Woolf pra um trabalho da faculdade, ou seja, eu estava lendo, entre aspas, obrigada. No início pareceu que eu estava sendo obrigada, porque eu tive que ler esse livro 3 vezes. É um livro bem curtinho, não tem nem 200 páginas, gente. Eu li na edição da Editora Autêntica. E aí, a primeira vez que eu li, pareceu que eu tava sendo muito obrigada mesmo, porque eu não entendi nada, achei muito chato. Xingava muito, falava, meu Deus, que livro horroroso é esse? E aí, eu li a segunda vez e pensei assim, até que tem umas coisas interessantes aqui, tem umas coisas interessantes. E aí, na terceira vez que eu li, que eu comecei a entender mais, que eu comecei a conversar, assim, sobre o livro. Não é que eu terminei o livro achando que realmente é um livro bom. Não é um livro fácil, inclusive, eu fiquei muito feliz de eu ter conseguido superar e realmente mudar do meu
sentimento em relação a ele, mas ele é um livro muito interessante, porque o tempo acontece de uma forma muito diferente, assim, nesse livro, e o fluxo de consciência que tem, e os personagens, e tudo que envolve essa questão da... Até, eu penso muito sempre pelo lado da mulher, né, mas enfim, tem um lado do homem, enfim, também, mas assim, muitos questionamentos, sabe, dessa mulher que vive aí pra família, pra casa, e aquele homem que é voltado pro estudo, porque vai contar a história de uma família. Tem o pai e a mãe, e eles têm muitos filhos, e também tem alguns visitantes, assim, fora, e aí você vê que essa mãe, ela tá sempre buscando cuidar dos filhos da casa, servir bem os visitantes, enquanto você tem um pai que tá voltado pra uma educação, pros estudos dele, pra um negócio que ele quer, um artigo que ele quer publicar, um negócio assim, uns trabalhos dele, e a gente vai vendo essa diferença, sabe? E aí, isso daí é só 2 personagens. Digamos que a mãe é a personagem principal do livro, mas existem muitos outros também. Então, tipo, os convidados também é uma coisa interessante de discutir, que daí eu não vou abrir tanto, que senão a gente vai ficar 57 anos falando sobre esse livro de apenas 100 e poucas páginas. E então, no final, eu gostei muito, assim, eu fiquei muito interessada pelas obras da Virginia Woolf. Já descobri que não vai ser tão fácil pra mim, mas fiquei muito interessada em ler outros dela e já tenho aí a minha metinha pro ano que vem. Esqueci de comentar, mas os livros de fantasia, o Reino de Carne e Fogo eu dei 5 estrelas, o Coroa de Ossos Dourados eu dei 4 estrelas, e o da Virginia Woolf eu meio que eu tô sem nota, tipo, eu dei 3 estrelas no início, mas eu mudei, então talvez hoje eu acho que eu daria 4 estrelas, provavelmente. Porque ainda assim eu não amo a história, sabe? Eu amo ter estudado a história. A história em si do livro, detesto, continuo detestando. Vamos então pro 64º livro. Eu li muito e-book esse mês agora, esses últimos livros. Mas veio aí o primeiro livro físico, então, que eu comprei na livraria. Que eu estou numa fase, assim, que eu não faço, assim, grandes compras na Amazon mais. Você pode ver que não tá rolando muito unboxing aqui no canal. Eu vou na livraria, aí eu olho, ando, penso, qual livro eu quero ler hoje? E aí eu compro, volto pra casa e começo a ler. Então, numa dessas, eu comprei tudo que eu sei sobre o amor da Dolly Alderton. Esse é um livro de não ficção. Parece um livro, assim, com várias crônicas dela, sabe? Que várias coisas picotadas. Tem ela contando uma história, aí tem ela mostrando uma receita, daí tem ela lembrando de alguma coisa, conversa, viagem, enfim, tem de tudo um pouco aqui, tem listas. Então parece que a gente tá juntando várias coisas que a Dolly escreveu ao longo da vida dela e que a gente vai ver misturado aqui nesse livro, que no final meio que vai falar sobre festas, encontros, amigos, trabalho, vida, mas acima de tudo sobre o amor, que é um tema que eu gosto bastante. Então a gente vai acompanhar a vida da Dolly desde pequenininha, e a gente vai ver uma Dolly que desde os 10 anos ela teve contato com álcool, e ela passa a ter problema com álcool desde os 10 anos de idade. Depois, quando ela cresce, vai se tornando adolescente, entra na faculdade, ela passa a ter problema com drogas, ela passa a ter problemas com relacionamentos, de não conseguir se relacionar com ninguém assim de forma duradoura, e ela vai passando por muitas coisas ao longo do tempo. Assim, ao longo do livro você vai vendo que a autora, ela percebe com o tempo que ela tem o dom de lembrar das coisas do passado com muitos detalhes. E a gente realmente vê aqui no livro, porque tem coisas que ela fala dela aos 10 anos, você fica, mano, como que ela lembra disso, velho? Como que ela lembra daquele dia específico, daquela tarde, quando ela tinha 10, 12, 13 anos? É bizarro, sabe? Mas assim, nesse sentido é muito bom. O início do livro, pra mim, foi um pouco irritante, porque ela era muito nova, e as coisas que ela fazia quando ela era adolescente me irritavam muito, mas eu acredito que esse seja o intuito do livro, e esse é o intuito de todo adolescente jovem, irritar os mais velhos, aquelas. Aí, ela vai fazendo a lista do tudo que eu sabia sobre o amor aos 28 anos. Eu já vou começando a concordar mais, entendeu? Aí no final do livro, eu parei pra pensar que, óbvio, tirando os problemas com o alcoolismo, que ela teve drogas, etc., é basicamente, tipo, nós, assim, entendeu? Uma galera aí que vai passando pelo mesmo caminho. Tudo que eu sei sobre o amor aos 30 anos. E quanto mais vai chegando no fim, você mais vai pensando, tá aqui, eu concordo com você, Dolly, realmente. Não, realmente você tem razão. Então, assim, é interessante, eu acho que essa construção mesmo, de você começar xingando o livro e terminar concordando com a gata. Mas assim, lembrando, a Dolly é uma outra realidade, né? Ela vive lá na Inglaterra, tudo mais, então, tipo assim, é uma outra realidade de uma outra mulher, a vivência dela não tem muita coisa, assim, que passa pelo mesmo caminho que eu passei, então, eu acho que lá, por exemplo, ou quem passa pelas mesmas coisas, talvez sinta-se um pouco abraçado, né? Eu não, mas mesmo assim eu me senti um pouco abraçada, porque ela vai falar sobre o MSN, entendeu? Coisas que tiveram na adolescência dela, então tiveram coisas que eu achei interessante passar
por, entendeu? E aí, ó, essa é a fotinha dela. E realmente, no final, o livro te traz uma reflexão, assim, interessante, digamos. Mas, como eu falei, como ela vai falar muito por dentro dela, de uma forma até bastante crua, mostrando as fraquezas dela, mostrando as merda que ela fez ao longo da vida, talvez esse livro seja um pouco difícil para algumas pessoas que, enfim, cometeram os mesmos erros e se arrependem, ou então tiveram as mesmas... Ela teve problema também com distúrbio alimentar no livro, foi um bagulho muito forte pra ela. Então, assim, pode ser que machuque, sabe? Pegue numa ferida que ainda dói. Pra mim não foi o caso, então foi um livro que eu consegui ir e eu consegui meio que concentrar as minhas percepções e as minhas lembranças nos lados positivos que o livro trouxe, das risadas que eu dei lendo ele, das coisas legais que eu concordei, que eu refleti. É sempre assim, né? Alguns livros pesados, eles têm esse efeito em mim, eu fico mais com a lembrança das coisas boas. Esse foi então o 64º livro, tô com a minha colinha aqui do lado. Agora o meu 65º livro eu também li em e-book, eu participei da Maratona do Desespero da Thaís, Clube da Thaís aqui no YouTube, que ela colocou 3 desafios. O Estranho Sonhador entrou no desafio de uma série que estava em andamento. No caso, eu peguei esse porque eu tinha a pretensão de ler O Estranho Sonhador e a Musa dos Pesadelos, que é o segundo da duologia. Mas eu não gostei de Um Estranho Sonhador. Tipo, eu achei só qualquer coisa. Eu achei fofo, porque vai falar sobre sonhos no geral. Tanto aquele sonho daquilo que a gente almeja realizar na vida, que parece ser impossível, inexistente, quanto aquele sonho que a gente tem quando a gente vai dormir, entendeu? Quando a gente vai nanar e tal, e a gente tem um sonho, nananã. Fala um pouco mais sobre essa questão dos sonhos. Pra mim, só faltou mesmo falar sobre o sonho da padaria, que é o melhor sonho de todos, mas assim, eu acho que numa história americana não ia ter como, porque nem existe. Mas é legal, é fofo, mas eu não gostei muito. E eu acho que também teve um pouco da culpa de eu ter vindo muito viciada numa série de fantasia, e aí essa série de fantasia não tiveram os elementos que aqueceram meu coração, entende? Ele é mais singelo, ele é mais puro, não sei explicar. Ele fala de uma coisa muito mais pura, sabe? Que é a questão do sonho, do que a gente faz com ele, de acreditar. E eu achei isso legal, mas não tão legal a ponto de eu ler o segundo. Tipo, eu até comecei a ler o e-book do segundo, porque eles estão no Kindle Unlimited, e eu comecei a ler assim, daí eu li 5%, falei, gente, mas eu nem quero ler isso. Sabe quando tu lê e fala assim, tá, mas e daí? Eu tava um pouco assim, e aí eu falei, ai, não vou ler forçada, e aí eu fiquei só com o primeiro livro mesmo, e provavelmente eu não vou ler o segundo tão cedo, então me desculpe aí todos os fãs de Um Estranho Sonhador, definitivamente não foi pra mim. E aí, em 66º, eu li Todas as Cores do Céu, da Mita Tracy, que é uma autora indiana. Esse aqui entrou no desafio da maratona, que foi um livro publicado antes de 2021, e esse aqui foi publicado em 2017 lá fora e 2018 aqui no Brasil. Esse livro eu ganhei da Rebeca, uma seguidora minha lá do Japão, quando ela me deu livros. Faz muito tempo que ela me deu esse livro, assim, coisa de 2 anos, eu acho, e eu finalmente li. Nunca tirei ele da estante, porque sempre tive interesse em ler, porque, assim, aparentemente aqui pela sinopse, é uma história triste de uma criança, a Mukta, que ela foi sequestrada e ela foi colocada pra ser à força. Ela, enfim, tá lá de maneira presa naquele lugar. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que até me dói um pouco o coração a falar, mas eu não gostei muito desse livro. Por quê? Ele vai contar uma história indiana, então a gente vai ter a questão das castas envolvida. E casta é um bagulho que toda vez que eu leio um livro me deixa, assim, muito pensativa, porque é uma realidade muito diferente da nossa, é uma cultura muito diferente da nossa, e eu fico me perguntando como pode pessoas tratarem algumas outras de forma ruim, porque, sei lá, nasceu naquela casta e tá determinada a ser daquele jeito e ter aquela vida e jamais ascender e jamais ter condição de vida melhor por conta daquela casta. É um negócio que não entra na minha cabeça, mas ao mesmo tempo é algo que eu tento trabalhar muito, porque é cultural, então, enfim, eu estou num processo, assim, de aprendizado mesmo e de tentar entender o que eu penso sobre. Mas, aqui no livro, inclusive, vai contar a história de 2 meninas de 2 castas diferentes. A Mukta, que é a que é sequestrada, ela faz parte da casta da Devanassis, uma coisa assim, que é a casta de mulheres de determinadas aldeias, que elas são destinadas desde o dia que nasceu. Tipo assim, a mãe, a avó, a filha, todas que vierem na linha de sucessão, elas são destinadas a servir a uma deusa. E servir essa deusa basicamente significa quando elas fazem a ascensão, isso aos 8 anos, 9, 10 anos, elas a partir daquele momento, elas são destinadas a servir todos os homens daquela comunidade. Inclusive, a avó fala pra neta assim, não, mas você tem que entender que isso é uma dádiva, porque como você não é casada com um homem específico, você não precisa se preocupar se esse homem vai morrer, se esse homem vai não sei o quê. Tipo, mano, a menina é violenta.
desde os 8 anos de idade, sem nem saber o que estava acontecendo com ela. E a avó tem a pachorra de dizer que ela tem uma sorte. Começa a me irritar esse livro já. Até aí tudo bem, porque eu leio livro trágico. E eu tô acostumada a ler livro trágico, entendeu? Entendeu? Só que daí o que me irrita, vem a seguir que me irrita. E aí a Mukta, ela é retirada desse lugar, né? Desse negócio, desse ciclo. Ela é retirada por um homem que ele presta serviços pra uma ONG. E aí ela vê depois da primeira noite aí, então um pouco de spoiler, mas já aviso logo os gatilhos, em que a Mukta, ela é obrigada a se deitar com um homem de forma extremamente violenta. Ela vai parar numa enfermaria e esse homem tá lá e enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele retira essa menina dessa comunidade e ele leva ela pra morar em Mumbai com ele e com a família dele. Ele tem uma esposa e ele tem uma filha 2 anos mais nova que a Mukta. E aí, o que acontece, gente? A filha dele é de outra casta e de outra realidade. Ela é uma criança feliz, né? Ela é uma criança, basicamente, que teve o direito de estudar, de brincar, de ter uma família, de ter espaço, liberdade, amor. Então, ela é uma criança como as crianças deveriam ser, no geral. Aí, o que acontece? Elas passam a viver, quase ter uma relação de irmãs. 50 anos falando desse livro, né? Mas é porque ele realmente... Vou chegar no ponto. Elas passam a viver como irmãs, até que um dia, alguns anos depois, a Mukta, ela é sequestrada lá de dentro daquela casa. Mukta desapareceu, os pais ficam... A mãe, enfim, falece, o pai fica em depressão, entra em depressão, a menina também fica meio depressiva, porque ela não sabe o que tá rolando, o que tá acontecendo, e ela é novinha ainda. Esse pai e essa filha se mudam pros Estados Unidos, enfim, pra poder esquecer, superar essa fase, etc, etc. Não conseguiram encontrar a Mukta. E aí que entra as partes interessantes. Por exemplo, a menina dessa casta superior, quando ela se muda pros Estados Unidos, ela começa, assim, nesse processo de tentar se familiarizar, compreender o que tá acontecendo, ela passa a refletir umas coisas. E uma coisa que eu achei muito assim, falei, caralho, isso aqui ela foi cirúrgica, foi o fato de que quando ela chegou nos Estados Unidos, ela ficou em choque como as pessoas tratavam os seus animais, os seus pets, os seus cachorros, os seus gatos. E ela ficou impressionada como pode, nos Estados Unidos, algumas pessoas tratarem melhor seus animais do que pessoas são tratadas na Índia. E eu fiquei, caralho, até caiu tudo aqui. Falei, gente, é isso. Como pode? Como pode? Como pode? Eu fiquei assim, mano, como pode? E aí, até aí tudo bem, né? Até aí o livro tava bom, e aí acontece umas coisas aí com a Mukta, enfim, que ela vai ter que viver aí num negócio de... E aí vai caminhando pro final, que eu não vou te dizer qual é, mas eu vou te dizer o meu sentimento. Foi que romantizaram tudo, o final. Tudo. Tipo assim, eu não sei explicar. É bom, talvez seja bom, né? A gente tá lendo um livro de ficção, a gente quer um bagulho que vá satisfazer nossa alma, nosso coração no final das contas. Mas parece tão diferente da realidade. Parece que tudo foi tão convenientemente certo pra acontecer. E aí aquilo me irritou de tal forma, que parece que foi assim o livro. Olha aqui, tá vendo essas desgraças que a Mukta sofreu tudo? Então, ignora, no final o importante é que ela foi feliz. Tá me irritando muito. E aí tem uma nota da autora aqui que ela fala assim, ó: embora as personagens dessa história sejam inteiramente fictícias, a ideia pra este romance nasceu da minha própria experiência de crescer com a filha de uma empregada que trabalhava para minha família em Mumbai, na Índia, onde nasci e cresci. Seu nome era Shakuntala, não sei como fala. Quando a conheci, ela era uma menina de 10 anos com olhos castanhos e impressionante cabelos na altura do ombro. Na maior parte dos dias, eu a encontrava sentada no canto da nossa sala de estar, evitando fazer contato com qualquer um. Ela foi uma das inspirações para criar a Mukta. E não falou nada sobre essa menina, tipo... A sensação que eu fiquei é que, tipo assim, essa garota dessa casta aí pegou a história dessa menina e... não sei explicar, sabe? Não falou sobre ela, quem foi ela. Tipo, ela foi só uma pessoa pra você escrever um livro? Eu fiquei com muitas perguntas. Eu fiquei com muita raiva. E aí, assim, ele é um livro bom, tá? Ele é um livro interessante, ele é pesado, ele tem gatilhos, ele tem violência física, violência psicológica. Mas, assim, ele é um livro bom. Principalmente pra você que não leu outros livros desse estilo. Ele é um livro bom. Mas pra mim, que eu já vim com uma bagagem de leituras desse estilo, ficou faltando. Ficou, sabe, não vi verdade, não gosto de gente, Vitor Hugo, não gosto de gente falsa, não vi verdade no que você fala, entendeu? E aí, esse foi um pequeno problema pra mim. Tava caminhando pra um livro que eu ia gostar muito, e chegou pro final, eu odiei. Mas eu vou dar 3 estrelas pra ele, porque eu acho que pode ser que alguém goste. E desculpa se eu falei 57 anos, me exaltei um pouco, mas eu achei que esse livro merecia, pois ele quase não é falado aqui na internet, eu vi pouquíssimas pessoas lendo ele. E sim, eu acho que vale a leitura. E quando você lê, ou se você leu, me fala o que você achou, porque
porque eu gosto de conversar sobre esse livro. Inclusive, todas as minhas amigas que leram têm opiniões completamente contrárias à minha, todas amaram. 67º livro, então, graças a Deus, um pra aquecer o meu coração. Esse entrou pro desafio da maratona, o último, então, de um autor que eu nunca tinha lido, ou uma autora, e eu li Arlindo, da Ilustralu. Eu li no iPad, que daí eu li bem coloridinho, deu pra dar zoom, deu pra ver tudo. E realmente, gente, Arlindo é aquilo tudo de bom que todo mundo fala, dá vontade de chorar, dá vontade de rir, você canta, porque Arlindo é uma HQ completamente musical, música dos anos 2000, Kelly Key, Sandy Júnior, teve até RBD, se eu não me engano, teve bagulho da RBD, teve outras músicas, enfim, é uma HQ completamente musical, nunca achei na minha vida que isso era capaz de existir, mas a Ilustralu, ela faz de uma forma genial, onde você realmente vê a HQ e canta a música junto, é bizarro, 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 e é fofo, necessário, triste, gente, eu acho que todo mundo na vida deveria ler. Eu sei que todo mundo que lê Arlindo fala isso, mas todo mundo na vida, eu deixo aqui também, bota aqui meu voto, deveria ler Arlindo, porque é lindo, 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 não tem... É lindo, gente, pensa num negócio lindo de ler. A vontade que eu tenho é realmente de comprar Arlindo pra todo mundo, dar de presente pra todo mundo, pra todos os meus amigos, inclusive. Bem que a Raquel, é a minha amiga que mais panfleta Arlindo, falava, meu Deus, gente, Arlindo muito bom, perfeito, maravilhoso. Eu dizia, gente, mas será que é tão bom assim? É tão bom assim, é tão bom assim, é perfeito sim. Então, é isso, eu li Arlindo, foi tudo. Amei, muito, 5 estrelas com certeza. E aí, o 68º livro, eu li um bem pichichito mesmo, eu li num negocinho de 5 minutos, que é esse aqui que se chama Serei Sempre o Teu Abrigo, do Walter Hugo Mãe. Ele é tipo um conto, um poeminha, assim. Ele escreveu esse livrinho aqui, esse livreto pra mãe dele, que ela teve que fazer uma cirurgia no coração, e, enfim, cirurgia no coração é um bagulho muito sério, e ele ficou muito apreensivo, né? Que ele fala assim, ó, quando opera de peito aberto as pessoas que amamos, sentimos que alguém anda de pés inteiros dentro de onde não se pode andar. Pensamos que é chegada a hora de usar toda a ternura e a fortuna, porque não importa mais nada senão a gloriosa saúde. E imediatamente nos aflige que, acordando, quem amamos possa não nos amar mais. Porque, enfim... né, vem entre muitos medos, na cirurgia do coração nele veio esse medo, né? Quando se abre o peito de alguém, pode o amor escapar como evaporado por fim? Que saúde tem os que deixam de amar? Quando operaram a minha mãe, ela seguiu amando, ficou saudável. A minha mãe ficou saudável. Continuamos todos abrigados no seu coração, por alegria, pela ternura e tesouro da família. Fica este livro igualmente bravo, para que entre nele de pés inteiros quem quiser, sem deixar de amar, sem jamais deixar de amar. É muito lindo, ele é um livro interessante de se dar de presente, de Natal, enfim, no geral, de presentear alguém, porque vai contar a história de 2 velhinhos, e a senhora que, eu não vou entrar muito em detalhe porque ele é bem curtinho, então basicamente eu vou contar a história toda, mas a senhora, ela coloca um marca-passo no coração, e ele, o marido dela, que já são 2 idosinhos, ele é muito fechado, tipo, ele é um homem que ele nunca demonstrou sentimentos, e ele nunca foi de falar, assim, com os netos, com os filhos, e com certeza você tem essa pessoa na sua casa. Eu tenho essa pessoa na sua casa, eu já tive também meu avô que faleceu aí uns anos atrás, e eu tenho certeza absoluta que se você pegar pra ler esse livro, você vai ter essa pessoa na sua casa. Então é muito engraçado, assim, é muito louco ver essa pessoa em tão poucas palavras sendo retratada nesse livro, e você vê o quanto ele sofre com medo dessa esposa dele morrer, apesar dele ser uma pessoa que ele não demonstra os afetos e os carinhos por palavras, você vê que ele tá sofrendo, e aí você passa a compreender que a forma dessa pessoa de demonstrar amor é de outras maneiras. Então é um livro muito lindo que fala sobre amor, ele é bem curtinho, ó, ele tem trechos assim em cada página, então você lê realmente bem rapidinho, e aí tem essas ilustrações aqui, é bem rápido, delícia de ler, e cai uma lagriminha no final. E esse aqui eu ganhei de presente da galera que me acompanha nas lives no meu aniversário do ano passado, 2021, e finalmente eu li, então obrigada, vocês acertaram demais, eu amei. Agora, a 69ª leitura que eu li foi Nas Sombras do Estado Islâmico. Esse é um livro também de não ficção, vai contar a história de uma mulher que ela é uma congolesa, que ela morava na França desde muito nova. Ela simplesmente tá meio, saco cheio da vida dela, tipo, ai, não é essa vida que eu, não tá legal da forma que eu tô vivendo. E aí, desde o início, ela demonstra, né, ela fala um pouco mais sobre a importância de se falar da depressão quando se é criança. Então você vê que por algumas coisas que aconteceram na vida dela, ela claramente era uma criança que tinha depressão e que ninguém
ninguém, enfim, não falava sobre o assunto, não olhava pela situação que ela vivia também, tipo, não tinha ninguém pra, enfim, dar conta dela, sabe? Prestar atenção. Ela, nessa vida, quando ela cresce meio de saco cheio da vida dela, ela abandona tudo e ela vai pra Síria, né? Ela se converte, então, pro islamismo e ela vai morar na Síria. E aí a gente julga um pouco ela no início do livro, mas conforme vai passando, você para um pouco porque você já vê o quanto ela tá arrependida. Inclusive aqui fala que é um livro de confissões de uma arrependida. No início do livro você vai ver que ela conseguiu sair da Síria, então você vai acompanhar o processo dela do que aconteceu lá dentro. Eu achava que seria um livro um pouco mais violento, assim, graficamente violento, mas até que não foi, tá? Ele fala realmente mais um pouco sobre a experiência dela de uma forma bem, eu diria que superficial, das coisas que ela lembra do passo a passo. Eu acho que serve mais como uma alerta mesmo, de pessoas que moram aí em outros países e podem cair, né, numa armadilha e, enfim, se deparar na mesma situação com ela, pra isso não acontecer. Inclusive no final, ela coloca aqui instituições e sites que ajudam a analisar, né, pra não cair em armadilhas e viver mesmo de forma, tipo, praticamente ser sequestrada e morar naquele lugar. A gente vai ver dentro da realidade dela, né? Eu não sei como funciona em outras realidades as pessoas que moram fora lá da região e resolvem se converter pro islamismo e se mudar pra lá, como funciona, o que passa na cabeça delas, entendeu? Não consigo julgar, porque eu não conheço, mas dentro da cabeça dela, você vai ver que ela foi meio que enredada com a ideia de fazer um trabalho comunitário, que estavam precisando de mulheres lá na Síria, e que ela ia passar um tempo só fazer esse trabalho comunitário e voltar, já que ela tava de saco cheio da vida dela, ela queria encontrar mesmo uma razão, sabe, de estar existindo, de pertencer àquele mundo, uma finalidade, e ela achou nesse convite uma coisa boa, mas no final, na verdade, só tentaram, isso foi só uma isca, sabe, pra ela. Então assim, a gente julga essa mulher no início, mas eu, pelo menos, eu me peguei lendo o livro pensando assim, cara, talvez, dependendo, eu iria, sabe? Essa ideia do trabalho comunitário, talvez ele me convenceria. Não sei se exatamente lá pra Síria, naquela realidade e tal, porque daí entra o fato dela ter se convertido pro islamismo, mas não é de todo impossível, entende? Daí eu fiquei assim, um pouco assustada, mas ele é interessante, mas é um livro de não ficção, então ele não te promete, assim, um negócio que vai vindo uma história, daí vem um ponto alto e aí o plot, não tem nada disso, porque é um livro de não ficção. E aí, se te interessar, então, tá aqui esse livro, é da Sophie Cacique, uma francesa, né, congolesa / francesa. E aí, o testemunho extraordinário da mulher francesa que se juntou ao Estado Islâmico e conseguiu sobreviver a uma jornada pelo inferno. Eu acho que fica mais como um conhecimento geral mesmo. Achei bem interessante. E aí, por último, 70º livro que eu li, então, em 2022, eu li Para Minha Hélice Secreta. Esse aqui foi indicação de uma pessoa que me segue, é um favorito da pessoa, só que eu não gostei muito, eu dei 3 estrelas. Esse aqui é os 4 grande. É um livro do Poirot. Vai contar, enfim, uma investigação legal, gente. É legal, mas eu já descobri que eu particularmente, eu gosto de livros da Agatha Christie quando envolvem romance. Os que eu gostei ou envolve romance ou envolve coisa familiar. Aí eu gosto mais. Quando é assim, uns trem que não tem nenhum dessas duas características, eu não gosto muito. Então esse aqui eu achei legal. Teve um plot twist aqui no meio que eu fiquei chocada, meu Deus, olha só o que rolou. Mas assim, no final eu achei bem ok, mas é uma leitura gostosa de se fazer no final de semana. Dei 3 estrelas também pra esse. Com isso, encerro. Hoje eu falei mais que o Homem da Cobra. Eu espero que vocês tenham gostado. Torçam pra que eu consiga concluir as 80 leituras do mês. E para quem tiver interesse, eu vou começar a postar um vídeo por semana aqui no YouTube. Não sei por quanto tempo eu vou conseguir fazer isso, mas o ano que vem a ideia é essa, um vídeo por semana, e eu vou produzir alguns vídeos extras, assim, de listas, vlogs, vídeos sobre outros assuntos, para quem quiser assinar por um acaso, tá? Eu vou deixar a lista aqui no box de descrição também, ou no comentário fixado, que é do plano do Catarse que eu tenho com a Flávia, que quem já tá aqui no canal um pouco, já sabe que existe o Projeto Flya, que é um apoio que eu faço em conjunto com ela, onde a gente cria experiências, enfim, a gente tem um grupo de amizade muito legal, tem vários vlogs aqui de viagem, a gente já alugou uma casa e botou todo
todos os apoiadores dentro na Bienal, enfim, tem tudo conteúdo aqui no canal, mas os vlogs, etc, um pouco mais da minha vida eu vou postar por lá, pelo simples fato de eu me sentir mais confortável desse jeito. Então pra quem quiser, tá, o plano custa R$5 e aí você tem acesso a listas de vídeos exclusivos para quem quiser estar dentro do projeto Flaia e se chama Plano Aya, para quem tiver interesse, por um acaso. Assim, é mais como um conteúdo extra mesmo, os conteúdos principais vão continuar rolando por aqui, mas se você tiver interesse, então dá uma olhadinha por lá. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir até aqui, a gente se vê num próximo e tchau, tchau. Em breve sai favoritos do ano, hein? Se inscreva no canal para não perder. Tchau!